Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo já está aqui no estúdio conosco, as perguntas são muito bem-vindas, tanto pelo chat do YouTube de HZTS, nossa transmissão em vídeo, quanto pelo número nosso de WhatsApp 992994297. Bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre esse tempo aí de garantia dos veículos, está cada vez maior, né? É verdade. E aí eu quero lembrar aos ouvintes o seguinte, quando a gente compra um eletrodoméstico novo, Fernanda, logo vem o vendedor e acaba nos oferecendo uma garantia de 1 ou 2 anos a mais. Estendida, né, que eles chamam, essa garantia. E aí muitas vezes eu, de forma curiosa, pergunto assim, vem cá, qual o valor dessa garantia estendida? Realmente não é barato. E aí a gente acaba muitas vezes não fazendo. Agora as montadoras estão oferecendo uma garantia estendida nos veículos novos. Ao longo do tempo, a garantia estendida deixou de ser uma exceção para ser uma estratégia, né? O mercado está mudando muito nesse sentido. Com os carros cada vez mais duráveis e menos propensos a falhas graves, as montadoras aproveitam essa oportunidade para ficar mais perto do cliente por mais tempo. Então, o que acontece? As marcas Chevrolet e Toyota estão ampliando os prazos de garantia para fidelizar os clientes, e ele acaba mantendo os carros nas oficinas autorizadas por um tempo muito maior, né? Outra coisa bem interessante é que com essa mudança o consumidor agradece, aumenta o seu prazo de garantia, só que tem uma regra para seguir. E aí eu quero passar para o consumidor que ele tem que seguir algumas regras. Ok, Fernanda? Ok. Então vamos lá. A primeira, a manutenção tem que ser feita regularmente na rede autorizada. Segundo, tem que obedecer os prazos estipulados que estão no manual. Não dá para ele fazer, eu vou pular 2 meses, 3 meses. Não, eles estão muito rígidos. Quero lembrá-los que até mesmo o carro que mais antigos, que estão na garantia de 2 anos, 3 anos, tem que obedecer o prazo que está no manual. Eles dão um limite de 30 dias só. Se você perder esses 30 dias, você perde realmente a garantia do Geralmente carro. é ano ou quilometragem, né? É ano ou quilometragem. Então eles estão muito severos em relação a isso. Então o consumidor tem que ficar atento. O item 3, o aumento do custo de manutenção e as peças que são geralmente mais caras. É claro que nós temos projetos aí, nós temos montadoras que têm pacotes com preços muito bons. O consumidor final, por último, ele fica preso à concessionária enquanto estiver valendo a garantia estendida. Então ele tem que fazer a manutenção nesse período de 2, 3, 4 anos, 10 anos, onde nós vamos conversar com vocês aqui nesse sentido. A Chevrolet passou agora para 5 anos de garantia no Onix e no Track, principalmente devido ao desgaste da correia banhada a óleo. Isso foi um problema que aconteceu, o mercado todo brigou, esses carros caíram de preço, Fernanda, mas a gente tem que fazer uma defesa à GM aqui. O que acontece? A especificação técnica do óleo tinha que ser colocada aquele que estava no manual. E muitas vezes a pessoa vendeu o carro, passou para terceiro, e ele, por sua vez, foi no posto, foi em qualquer oficina e colocou outro tipo de óleo. Então o óleo não deu muito certo, falando uma linguagem muito popular aqui, eles não se afinaram. O óleo com a borracha, a correia não deu muito certo, e a correia começou a danificar, a quebrar, a esfarelar, devido à química do óleo. Então o projetista fez algo muito inteligente, mas o consumidor não obedeceu às regras da montadora, não é? E isso passou a ser um problema, tanto é que foi de âmbito nacional e esse carro perdeu o valor. As revisões do Onix, nessa proposta agora para 5 anos, onde aumentou para 5 anos o Onix e o Track, ela está ficando em R$ 2.892, as 4 revisões. Fica em torno de R$ 723 no dia de hoje. Claro que essas peças, com o passar do tempo, daqui a 4 anos, ele vai aumentar. Garantia de 5, mas são 4 revisões, porque tem o primeiro ano. Já a Toyota e a Lexus, ela chega a 10 anos, Fernanda. Aumentou muito. O Lexus, para quem não sabe, ele é a linha da Toyota de carro de luxo, né? Então as 9 revisões da Toyota ficam por R$ 8.600. Uma média aí de R$ 955 por revisão, também a preço de hoje. Você faz um pacote, né? As carros premium, como Você Mercedes, faz um pacote dos 10 anos?
para os 10 anos. Mas se você não ficar com o carro 10 anos, você Não. já pagou antecipado? Não, algumas delas não. Eles estão dizendo que tem essa garantia e estão dando essa condição. Eu que já tive carro importado e outras marcas, então eu vou falar aqui, Volvo, Mercedes, Audi, muitas vezes eles têm um pacote na hora que você compra um carro. Então ele chega assim, Fernando, você está comprando a sua Mercedes aqui, eu vou fazer um pacote com você de 4 anos, 3 anos. Então você vai gastar R$5.000. Como o carro é muito caro, você ali já faz e já paga. Ele vale a pena. Divide em 5 vezes. Tá. E você já compra. Então, fechou com eles ali. Você não tem meio pra onde correr, né? Você fica preso. Aí você fala assim, um bom negócio, né? Eu vou gastar aí R$1.000 e poucos por mês. Na verdade, eu negociaria dele me dar isso de presente, preço do carro. Pois é, mas aí você pega essa garantia por um bom tempo. Então, a coisa acontece mais ou menos assim. As montadoras geralmente oferecem uma garantia de 1 a 3 anos. Quando a marca está chegando ao Brasil, como aconteceu, e ela não é conhecida, Fernanda, a montadora aumenta essa garantia. Aí ela passa para 5 anos. Isso acaba ajudando muito nas vendas. Você não conhece a marca, é uma marca chinesa, uma marca veio de outro país, e aí na hora do apelo de venda, o vendedor fala, peraí, mas tem 5 anos, tem 8 anos, né? Lembrando que algumas marcas têm restrição, né? Então não é para todo o carro. Essa garantia, muitas vezes ela é para o motor, para o câmbio, para a direção elétrica, um módulo, coisas assim. Então, são coisas mais comuns. Vale muito a pena o consumidor estar atento na hora de assinar essa garantia do veículo. É muito importante que ele leia essas regras da montadora, né? Então, isso aí é um pequeno introito para os nossos ouvintes entender um pouco mais sobre essa garantia estendida, se realmente é uma proteção ou se é uma armadilha. Nós queremos escutar no decorrer do programa o que o ouvinte tem a dizer. Não, na verdade, o Léo foi o primeiro a até mandar mensagens aqui e disse o seguinte, né? Na verdade, é uma estratégia também da concessionária, da montadora, de você ter o cara ali fiel por bons anos, porque passado o período de revisão, né, da garantia obrigatória, você vai seguir atrás de lugares talvez mais em conta, não é isso? Justamente. Ele está ganhando nisso também. Justamente. Então a gente emenda já com a outra pergunta aqui. Por que a montadora está aumentando demais essa garantia, não é, Fernando? Então eu vou falar para os nossos ouvintes. A primeira é a concorrência. As montadoras estão se adaptando às marcas chinesas, que já vêm oferecendo essas garantias mais longas, Fernandas. Então, Léo, é mais ou menos isso. Outra coisa também, Léo, o que acontece? A expectativa do consumidor. Os proprietários, ele tende a manter o seu veículo por mais tempo. Ele está ficando com o carro mais tempo. Antigamente a pessoa trocava o carro com 2 anos, 1 ano, 2 anos. Hoje, pelo valor aí financeiro do carro, o carro não está barato, as pessoas estão ficando mais tempo. Então está justificando essa garantia estendida. Outra coisa também interessante é a evolução da engenharia automotiva. As montadoras estão evoluindo a cada dia mais com novas tecnologias. E os carros acabam ficando muito melhores, né? Acontecendo que não tem mais falhas estruturais e ele justifica esse aumento dessa cobertura. O carro não quebra mais. Outra coisa interessante é fidelizar o cliente, foi o que o Léo falou. O cliente vai ter que levar o carro na rede autorizada para manutenção e é uma boa oportunidade, Fernando, do vendedor ali falar assim, Fernando, você não quer trocar o carro? Chegou um modelo novo, ele fideliza o seu carro, não deixando você ir para outra marca. Também, e a própria manutenção em concessionária é muito mais cara. Em alguns casos, sim. Tem alguns pacotes que são mais baratos, tem que ser verdadeiro. Outra coisa, aumentar o lucro, claro. As redes autorizadas vão aumentar muito o seu serviço, com isso vão aumentar o lucro. E por último, que acaba atingindo o nosso setor, Fernando, mas eu não posso deixar de falar, é evitar que o consumidor migre para oficinas independentes. Então ele consegue segurar essa gama de veículos aí, de consumidores dentro da rede autorizada e esses carros acabam não indo para a rede independente. Então, isso o Marco também é Antônio, ele está falando o seguinte, Ricardo, essa garantia estendida, o cliente tem que fazer obrigatoriamente suas revisões dentro da concessionária, do meu ponto de vista, é para aumentar o serviço da oficina da revenda, tá? Porque tirando motor e caixa, nada entra nessa garantia.
Marcos, algumas coisas eles estão aumentando um pouco mais. No passado era assim, era motor, caixa, alguns equipamentos eletrônicos, mas realmente suspensão se bater, desgaste de pastilha, freio e tantas outras coisas. Uma ferrugem e tal, o cara falava que você estava na beira da maré e tal, não cuidou. Agora não, agora eles estão aumentando, tem algumas montadoras que já estão dando garantia quase que total. É claro que pastilha de freio não pega, troca de óleo, filtro, manutenção do dia a dia, isso acaba não pegando. Mas as outras, com certeza, eles estão aumentando, Marco Antônio. É isso. Ó, tem um outro ouvinte aqui que ele está falando não sobre manutenção, mas é o Max. Na sua opinião, Ricardo, qual é o combustível melhor para um veículo? Veículo comum, tá? Que a gente usa de passeio, né? Álcool ou gasolina? Ele sempre soube que álcool desgasta menos, é isso mesmo? É verdade. O álcool ele acaba deixando o motor mais limpo na parte interna, né? Mas a gasolina hoje ainda financeiramente é um bom negócio. Costumo dizer o seguinte, que se você tiver um carro premium, se você tiver um carro importado, use gasolina premium. Essa gasolina, ela não apodrece dentro do tanque. Eu vou viajar, vou para a Europa, vou passear, vou para o sul, vou deixar meu carro aqui, vou fazer um curso no sul de 2 meses. Não deixe com gasolina comum, essa gasolina estraga dentro do tanque. A mesma coisa para quem tem moto. Não vou dizer uma moto pequena, mas essas motos importadas. Você tem que manter no tanque uma gasolina premium, uma gasolina com melhor octanagem, para ela não apodrecer e entupir os bicos. Esse é o problema. Mas se você utiliza o carro sempre, não há problema nenhum. Você pode usar gasolina, álcool, seu carro é flex, pode usar os dois. Financeiramente não está compensando a gasolina. Uhum. Perdão, não está compensando o álcool, perdão. O álcool. Edgar e João com Patrícia ali. O Edgar está dizendo que tem montadora fazendo Repete, garantia. Patrícia. Oi, o Edgar está aqui com a gente, Ricardo, dizendo que tem montadora fazendo garantia de recompra ou de troca para o novo veículo. Ainda tem isso. Garantia de recompra? Isso. Você compra o carro com eles e eles garantem que vão recomprar o seu carro depois. Sim, perfeito, Edgar e João, perfeito. Tem... Eu até morro de rir com isso, porque aconteceu com a montadora chinesa aí, falou tudo isso, mas na hora da troca, da revenda, isso não aconteceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, de preferência que tenha isso por escrito, porque daqui a um ano você fala, quero trocar o carro da minha esposa, quero trocar o carro do meu filho. Você tem que ter essa garantia que você vai entregar. Ele pode até pegar o seu carro, o problema é a depreciação. Quanto é que ele vai pagar no teu carro? 50% do valor do carro? Não vale, né? Então tem tudo isso aí que a gente tem que observar. Você vai acabar trocando seu carro ou vendendo ele num cliente comum, na rede autorizada ou não autorizada comum aí. Porque lá eles desvalorizam muito o nosso Acaba carro. desvalorizando muito o carro Isso novo. mesmo. E tem o João Batista dizendo que isso pode ser também uma estratégia para pagar menos imposto. A garantia estendida é um serviço que é ISS ao invés de IPI ou ICMS. Não, eu acredito que não. A garantia estendida, ele tem uma vantagem, porque a fábrica também tem um custo hora-homem muito alto. Eu que sou do setor, a gente tem um custo de hora-homem muito baixo, a seguradora nos paga um valor muito baixo. Para você ter ideia, hoje uma garantia estendida, uma garantia fábrica, nós estamos falando de R$400 a hora. É um valor muito alto que eles pagam em algumas montadoras. Outras pagam menos, outras pagam mais, dependendo da marca. A gente vive aqui com a seguradora pagando 50 conto a hora, R$50. O setor independente passa muita dificuldade, porque nós temos dificuldade no dia a dia para administrar isso, né? Mas eu acredito que não. É necessário, porque o mercado está mudando realmente com essa nova política para poder buscar o cliente, ter o cliente mais fidelizado na marca. Última, né, Paty? É a última Aline conosco, falando sobre essa questão da gasolina e do álcool. Ela diz que a mãe só coloca a gasolina aditivada no carro, que é flex, desde a aquisição lá em 2011. A gasolina aditivada é a mesma que a gasolina plus? A aditivada também não apodrece dentro do tanque? Não, tem uma gasolina premium que tem duas grandes marcas aí, ela está em torno de R$7 a R$8. Essa gasolina é como fosse aquela gasolina do passado, aquela gasolina azul. Essa, ela tem uma octanagem diferente, é uma gasolina melhor, né? Não é igual.
é uma gasolina diferenciada, essa premium. Mas nós temos a aditivada, que já é bem melhor do que a gasolina comum. Tem algumas correntes, algumas pessoas, alguns engenheiros falam que isso não serve para nada. Então, isso realmente fica aquela coisa. Uns falam que vale muito a pena esse aditivo, faz com que o motor suje menos na parte interna, e outros dizem que não serve para nada esse aditivo. Eu, particularmente, sempre quando vou ao posto, eu coloco uma gasolina aditivada. Você já fez essa conta? É melhor. É melhor? O carro pelo menos... Rende mais? Não é que rende mais, você tem a parte interna do motor mais limpa. Entendi. Ele está sempre limpando. Esse aditivo vai sempre jogando esses detritos da gasolina para descarga, que vai sendo eliminado. Eu acredito que funcione bem melhor. Obrigada, Ricardo. Boa semana para você, hein? Boa semana a todos, até semana que vem e um forte abraço!